Ela só queria fazer um simples depósito. Mas naquele banco elegante no centro da cidade, o que ela encontrou foi muito mais do que frieza. Foi desprezo. O que aqueles funcionários não sabiam é que estavam prestes a perder tudo. Tudo, por causa de uma garota que eles julgaram sem nem ouvir. A tarde estava abafada quando Isabela empurrou a porta de vidro do banco. Usava uma mochila colorida nas costas e segurava um envelope branco com cuidado, como se fosse algo precioso. Os sapatos levemente gastos e o uniforme do colégio mostravam que ela viera sozinha direto da escola. O saguão estava silencioso, cheio de adultos apressados e bem vestidos. A decoração era sóbria, tudo impecavelmente limpo, como se ninguém ali errasse nunca. Ela se aproximou da fila, observando o ambiente com aquele misto de curiosidade e nervosismo típico de quem entra em um lugar onde sente que não pertence. Isabela esperou em pé, em silêncio. Alguns olhares começaram a se voltar em sua direção, disfarçados, mas visivelmente desconfortáveis. Uma mulher de salto alto, sentada próximo ao caixa, sussurrou algo para o segurança, que olhou para Isabela com uma expressão rígida. Ela não notava, mas sua presença já incomodava. Não por ter feito algo, mas simplesmente por estar ali. Quando chegou sua vez, ela caminhou até o balcão, abrindo o envelope com cuidado. Dentro, algumas notas dobradas e um papel rabiscado com instruções. Ela sorriu, com um olhar tímido. "Boa tarde. Eu vim fazer um depósito, por favor", disse, tentando manter a voz firme. O atendente, um homem de terno ajustado e expressão entediada, nem ergueu os olhos de imediato. Quando o fez, franziu a testa. Observou Isabela da cabeça aos pés, como se não acreditasse que ela estava mesmo ali, sozinha, tentando fazer uma operação bancária. Ele pigarreou. "Você está sozinha?" "Tô sim, mas meu pai me mandou. Ele sempre deposita nessa conta." "Tá. E tudo anotado aqui", respondeu, estendendo o papel. O homem sequer pegou o papel, apenas desviou o olhar impaciente. "Isso aqui não é lugar para criança brincar de bancária. Você precisa de um responsável", disse seco. Isabela congelou. A fila atrás começou a se movimentar, impaciente. Ela tentou insistir, mas o atendente já havia desviado o olhar. "Próximo!" O coração da menina disparou. Ela não sabia o que tinha feito de errado e ainda nem imaginava que aquele momento, aquele simples momento, mudaria o destino de todos ali dentro. Isabela ainda estava parada diante do caixa, com o envelope nas mãos e o olhar fixo no atendente. A fila atrás começava a resmungar, mas ela não se mexia. Não era birra, era dignidade. "Senhor, eu só quero fazer um depósito. Eu tenho o número da conta aqui", disse mais uma vez, estendendo o papel. O atendente finalmente pegou o papel, mas sequer o leu. Observou, como se estivesse segurando algo sujo. Fez uma careta sutil e empurrou de volta para a garota. "Esse tipo de coisa só pode ser feito com o titular da conta presente. A gente não pode aceitar qualquer informação assim, de qualquer um. Mas meu pai sempre faz isso. Ele falou que podia. Ele disse que era só eu entregar o envelope." O homem bufou, agora mais impaciente. "Olha, eu não sei quem é o seu pai, mas a gente tem regras aqui, tá bom? Isso aqui é um banco sério." Antes que ela pudesse responder, uma segunda funcionária, sentada a poucos metros, se levantou e se aproximou, puxando o atendente de lado. Sussurrou algo em seu ouvido, lançando olhares diretos para Isabela. Era nítido que estavam desconfortáveis com a presença dela. Mas o desconforto não vinha de um problema real. Vinha de pré-julgamentos silenciosos, mas cruéis. O atendente voltou, agora com um sorriso forçado. "Olha, mocinha, você pode esperar ali no canto, tá bom? A gente já vai resolver isso." Isabela obedeceu. Caminhou até uma das cadeiras da recepção e se sentou. O tempo passou devagar. Nenhum dos funcionários voltou a chamá-la. Nenhum se aproximou.
Ela observava todos atendendo clientes, rindo, trocando documentos, mas com ela era como se não existisse. A menina levantou novamente e voltou ao balcão. Dessa vez, a gerente estava por perto, observando tudo. Antes mesmo de Isabela dizer qualquer coisa, a mulher cruzou os braços e falou com frieza. Já dissemos que não podemos fazer esse atendimento. Se não tem um responsável com você, não insista. Mas eu tenho o dinheiro, tenho a conta. Só quero depositar. Não vamos repetir, mocinha. Por favor, se retire do local. O silêncio foi pesado. Pessoas ao redor começaram a perceber o que estava acontecendo. Alguns com olhares confusos, outros apenas evitando se envolver. Mas Isabela não baixou a cabeça. Ela respirou fundo, manteve a postura e disse com firmeza: eu não vou sair. Tô aqui para fazer o certo e eu não tô fazendo nada de errado. Naquele instante o ambiente ficou tenso. A gerente piscou, surpresa com a resposta. O segurança olhou em dúvida, e ali, naquela sala cheia de adultos, foi a menina quem mostrou maturidade. E mal sabiam todos que, naquele exato momento, alguém muito importante estava prestes a entrar por aquela porta. Isabela continuava em pé diante do balcão, o envelope firme nas mãos, o rosto calmo por fora, mas com o coração acelerado por dentro. Ela sabia que não estava errada, sabia que seu pai confiava nela, mas era como se tudo o que ela dissesse simplesmente não importasse. A gerente voltou a falar agora com um tom mais ríspido. Isso aqui não é lugar para confusão. Você está atrapalhando o andamento da agência. Eu só quero fazer um depósito, repetiu. Isabela, mais uma vez. Já entendeu que aqui não é lugar para você? Aquelas palavras cortaram. Não foram ditas aos gritos. Foram ditas com veneno sutil, o tipo de veneno que fere mais do que o escândalo. E vieram, carregadas não de regras, mas de julgamento. Mesmo assim, Isabela não chorou. Ela respirou fundo, puxou o celular da mochila e mostrou uma mensagem do pai. Tá aqui, ó. Ele me mandou vir. Tá dizendo que é só entregar esse envelope na conta dele. Eu sei o número, é essa aqui. Mas ninguém sequer olhou para a tela. Um dos caixas fingiu estar digitando. Outro pegou o telefone e se virou. A gerente soltou um riso curto, debochado. Agora virou comédia. Vai tirar foto do cofre também? Um cliente próximo levantou as sobrancelhas, surpreso com a fala. Mas como os outros, não disse nada. O silêncio era cúmplice. Isabela abaixou o braço devagar, guardou o celular de volta e disse apenas: tudo bem, mas vocês não sabem com quem estão lidando. A gerente, já entediada, fez um gesto para o segurança. Acompanha essa menina até a porta. A gente não tem tempo para isso. O segurança se aproximou, mas hesitou. Havia algo diferente naquela menina. Ela não estava sendo arrogante nem rebelde. Estava segura. E isso o desconcertou. Foi quando a porta giratória do banco se abriu. Silêncio. Um homem entrou. Terno sob medida, presença firme, olhar direto. Dr. Rodrigo Martins, o pai de Isabela. E ninguém ali fazia ideia de quem ele era, mas estavam prestes a descobrir. A gerente estava impaciente, cruzava os braços e batia a ponta da caneta no balcão como quem cronometrava o fim da paciência. O ambiente, antes silencioso, agora murmurava. Clientes trocavam olhares discretos, tentando entender a situação, mas ninguém ousava intervir. Isabela estava de pé, firme, mas era impossível ignorar o desconforto. Eu já falei, mocinha. Aqui não é lugar para brincadeira, disse a gerente, num tom que parecia mais direcionado a diminuir do que a explicar. Isabela não respondeu. Seus olhos estavam fixos. Ela não gritava, não se desesperava, mas sua postura era clara. Ela não sairia dali injustiçada. A gente trabalha com normas, procedimentos, responsabilidade, continuou a mulher, agora falando alto como se precisasse justificar sua frieza para os outros presentes. Eu sou a gerente dessa agência e tenho autoridade para dizer quem pode ou não ser atendido.
O segurança, confuso, se aproximou novamente. Dona Silvia, tem certeza? É só um depósito. Ela lançou um olhar cortante para ele. Eu disse que ela deve sair, agora. Isabela segurou mais firme o envelope. A mão tremia um pouco, mas ela não recuou. Respirou fundo e respondeu com voz clara, mas baixa. Eu não vou embora. Eu vim aqui para fazer o que meu pai me pediu, só isso. Ah, gerente sorriu de canto, como se estivesse se divertindo com a coragem da menina. Seu pai te mandou? Perguntou em tom sarcástico. E quem é ele, hein? É dono de quê? De uma barraca na feira? Porque... Aqui, minha querida, isso não serve. A frase cortou o ar. Alguns clientes ergueram o rosto. Um senhor mais velho, que lia o extrato na tela de autoatendimento, parou. A provocação havia ultrapassado a linha do profissionalismo. Mas antes que Isabela pudesse responder, a porta giratória se movimentou atrás dela. Todos olharam. Um homem entrou com passos decididos, sem hesitação. Elegante, com postura reta, olhos fixos na filha. Dr. Rodrigo Martins. Ele não perguntou nada, só caminhou até Isabela. Abaixou-se levemente e pegou o envelope de sua mão. Olhou nos olhos dela, sorriu de forma discreta e depois virou-se para a gerente. Boa tarde. Gostaria de saber por que minha filha está sendo impedida de realizar um simples depósito em minha conta pessoal. A gerente, que segundos antes era toda autoridade e altivez, empalideceu. Eu não sabia que ela era minha filha, completou Rodrigo sem levantar a voz. E por acaso isso muda o direito de atendimento de alguém? A sala ficou muda. Funcionários pararam de digitar. Clientes prenderam a respiração. A gerente começou a balbuciar algo, mas a presença dele era avassaladora. E naquele instante, todos começaram a entender quem estava realmente no comando daquele lugar. Enquanto o silêncio dominava o ambiente, Dr. Rodrigo permaneceu firme, sem elevar o tom, mas com cada palavra pesando como sentença. A gerente, que antes falava com segurança e até desdém, agora desviava os olhos, nervosa. Eu pedi para minha filha vir até aqui porque confio nela. Ela foi educada, paciente, e ainda assim foi tratada como um incômodo, disse ele, olhando em volta como se falasse para todos os presentes. Isso é aceitável? Ninguém respondeu. Ele ergueu o envelope diante da gerente. Sabe o que tem aqui dentro? É o depósito do bônus de fim de ano de todos os funcionários desta agência, inclusive o seu. A mulher arregalou os olhos. O impacto foi imediato. Até o segurança engoliu em seco. Eu sou Rodrigo Martins, CEO do grupo financeiro ao qual este banco pertence. E hoje eu vim pessoalmente verificar o atendimento de uma das agências mais elogiadas do trimestre. Pelo visto, os elogios foram precipitados. Nesse momento, um técnico de TI, que estava sentado perto dos caixas, discretamente se levantou. Ele havia observado tudo desde o início, em silêncio. Pegou o celular e se aproximou de Rodrigo. Doutor Rodrigo, desculpe me intrometer, mas as câmeras registraram tudo. Desde o momento que sua filha entrou, o sistema grava com áudio também. Se o senhor quiser, posso salvar imediatamente o trecho. Rodrigo olhou para ele com um leve aceno de cabeça. Faça isso, por favor. Esse vídeo será útil para uma reunião que pretendo fazer hoje mesmo com o conselho do banco. A gerente tentou se explicar. Doutor Rodrigo, por favor, eu não sabia. Ela chegou sozinha e... Isso é motivo para ser tratada com desprezo? Interrompeu ainda calmo. O problema aqui não é só com a minha filha. O problema é o tipo de ambiente que vocês estão cultivando, onde respeito depende de aparência. Silêncio constrangedor tomou conta da agência. Isabela estava ao lado do pai, ainda com o rosto sério, mas agora com os olhos cheios de algo que ninguém ali esperava ver. Orgulho. Ela não precisava que ele gritasse ou que se exaltasse. A postura dele, assim como a dela, falava mais alto do que qualquer discussão.
E enquanto todos digeriam aquela realidade, a câmera no alto da parede continuava gravando, registrando a queda silenciosa daqueles que se achavam intocáveis. Antes mesmo de seu pai entrar na agência, Isabela já havia tomado a decisão mais difícil: não recuar. Mesmo diante do desprezo, das palavras veladas e dos olhares impacientes, ela continuava ali. Não levantou a voz, não gritou, não pediu ajuda, mas também não cedeu. Já dissemos que não podemos atender você. Vá chamar um adulto responsável, repetiu a gerente, tentando encerrar o assunto. Isabela, então, olhou ao redor. Sabia que todos estavam ouvindo, todos viam, e ainda assim, ninguém fazia nada. Ela respirou fundo e, com uma firmeza surpreendente para alguém tão jovem, respondeu: eu não vou sair. Só vou sair depois que fizer o que vim fazer. E se vocês acham que podem ignorar uma pessoa só, porque ela não parece importante, vocês vão aprender que isso tem consequência. As palavras saíram com calma, mas cada sílaba carregava peso. Era como se, por um instante, a agência inteira tivesse parado para ouvir. Até os clientes que antes fingiam não ver, agora encaravam a cena com outro olhar. O segurança hesitou, não se movia. Já não tinha certeza se deveria forçá-la a sair. A gerente, por outro lado, ainda tentava manter o controle. Você está se achando muito corajosa, né? Pois saiba que aqui quem manda sou eu. E se não sair agora, vou chamar a polícia. Isabela engoliu seco, mas mesmo assim não se moveu. Estava nervosa, claro, mas não iria se encolher. Sabia que estava certa, e sabia que o certo merecia ser defendido, mesmo que ninguém mais tivesse coragem de fazer isso. Foi nesse instante, nesse momento exato, em que ela provou que não precisava ser protegida para ser respeitada, que a porta se abriu e seu pai entrou. Dr. Rodrigo a viu de longe, parou por um segundo e apenas observou. Ali, diante de toda uma agência bancária, sua filha estava de pé, enfrentando sozinha um sistema que a ignorava. E fazia isso com dignidade, com firmeza e sem perder o respeito por si mesma. Ele caminhou até ela e disse baixinho: você não precisou de mim, mas chegou a hora de eu cuidar do que é meu. E naquele instante, tudo começou a mudar. Dr. Rodrigo Martins estava ali de pé ao lado da filha, mas os funcionários ainda não haviam entendido a gravidade da situação. Para eles, era apenas mais um pai protetor, irritado com o tratamento dado à filha. Nada além disso. A gerente ainda tentava manter o controle da narrativa. Senhor, com todo respeito, a política do banco exige a presença de um responsável para esse tipo de operação. Sua filha não deveria estar aqui sozinha. Rodrigo ergueu a mão pedindo silêncio. Seu olhar era sereno, mas direto. Você está me dizendo que minha filha não tem direito de ser tratada com respeito neste banco? A mulher hesitou. Não é isso. É que existem normas. E a gente precisa seguir. Eu entendo sobre normas. Na verdade, eu sou um dos responsáveis por escrever muitas delas, respondeu ele calmamente. Inclusive as que orientam o atendimento humanizado ao cliente. A frase pairou no ar, como uma bomba silenciosa. O atendente que havia se recusado a ajudá-la deu um passo para trás. A funcionária que havia sussurrado nos ouvidos do colega agora parecia tentar se esconder atrás do computador. Rodrigo então puxou do bolso um crachá, simples, discreto, com um nome e uma sigla: Rodrigo Martins, CEO, Jeff Bank Holding. A gerente perdeu a cor no rosto, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Por um momento, parecia que não conseguia respirar. O senhor é o Dr. Rodrigo? Sim. E essa menina que vocês trataram com desprezo é minha filha, a pessoa em quem mais confio, a pessoa que, mesmo sendo ignorada, humilhada e desacreditada, manteve a postura, manteve a educação. Vocês aqui, dentro, por outro lado, me envergonharam. O silêncio na agência era absoluto. Os clientes agora olhavam de forma diferente para Isabela, para Rodrigo,
para os funcionários que, segundos atrás, agiam como donos do lugar. Rodrigo se virou para a filha e falou em tom baixo, porém audível. Você fez tudo certo. Eu vi. E agora é minha vez. Ele então se endireitou, encarando a gerente com firmeza. Vou precisar que todos os envolvidos nessa situação parem o que estão fazendo agora, porque a partir deste momento vocês não trabalham mais aqui. O crachá ainda estava nas mãos de Rodrigo e parecia brilhar sob a luz branca do teto. Não era só um nome com um título, era o peso de uma posição, de quem manda, de quem construiu tudo aquilo. E agora via o próprio sistema envergonhar sua filha. Ele encarou cada funcionário com calma, mas com firmeza. A maioria das pessoas entra em uma agência bancária esperando segurança, respeito, clareza. E é nosso dever garantir isso, sem distinção, sem julgamento, sem exceções. Todos os olhares estavam sobre ele agora. Até os clientes que antes estavam apáticos, agora observavam com atenção, alguns com os celulares nas mãos, gravando discretamente. Sabiam que estavam testemunhando algo fora do comum. Rodrigo caminhou até o centro do saguão e levantou um pouco a voz, não para gritar, mas para garantir que todos escutassem. Eu sou o Rodrigo Martins, CEO da holding que administra esta agência. Eu conheço cada norma de atendimento que vocês juraram seguir, e hoje presenciei a violação de todas elas. Disse, olhando diretamente para a gerente, que mal conseguia sustentar o olhar. A garota que vocês ignoraram é minha filha. E não é o sobrenome dela que a torna digna de respeito, é o fato de ela ser um ser humano. Isso deveria bastar. Ele então virou-se para o técnico de TI, que já havia deixado o vídeo salvo em um pendrive. Obrigado por sua integridade. Seu gesto mostra que ainda existem pessoas aqui dentro com senso de justiça. Em seguida, olhou para o segurança que hesitou em forçá-la a sair. Você, obrigado por não agir no impulso. Isso será levado em consideração. Já a gerente, os atendentes e a funcionária que sussurrava atrás do balcão, esses já sabiam o que viria. Rodrigo então falou com a calma cortante de quem não precisava levantar a voz para ser obedecido. A partir deste momento, estão todos afastados. O departamento de RH será comunicado agora. E quero que entreguem seus crachás antes de deixarem o prédio. A gerente tentou reagir. Doutor, Rodrigo, por favor, eu tenho anos de serviço. Teve. E, infelizmente, nenhum deles te ensinou a tratar os outros com humanidade. E então, com a sala em silêncio, Rodrigo se voltou para Isabela. Estendeu a mão. Ela a segurou. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela sorriu. A justiça havia começado, mas ainda não estava completa. O ambiente da agência parecia outro. As conversas cessaram. Os sons do caixa eletrônico e dos cliques nos teclados sumiram. Todos olhavam para aquela cena, como se fosse um tribunal improvisado no meio do cotidiano. Dr. Rodrigo Martins estava no centro da sala, com a filha ao lado, e à frente dele, os funcionários responsáveis pela humilhação de Isabela tentavam se esconder no próprio silêncio. Um a um, foram chamados pelo nome completo. A gerente, os dois atendentes e a funcionária que havia debochado. Rodrigo não gritava, ele apenas dizia, seus crachás, por favor. A gerente hesitou, mas entregou. A mão tremia. Você não vai me ouvir, eu tenho uma carreira aqui. Rodrigo encarou-a com a serenidade de quem já tomou a decisão antes mesmo de ouvir as desculpas. Uma carreira construída sem valores não se sustenta. Hoje você aprendeu isso. Ao redor, os clientes começavam a reagir. Uma senhora mais idosa murmurou, é disso que o mundo precisa. Gente que faz justiça sem gritar. Outros balançavam a cabeça como quem aprovava cada palavra dita. Um dos atendentes tentou justificar. A gente não sabia quem ela era, achamos estranho, só isso. Rodrigo não hesitou. E se ela não fosse minha filha? Teria sido tratada assim até o fim? Ou vocês só se preocupam com quem tem nome, terno e conta milionária?
O homem abaixou a cabeça, sem resposta. Um a um entregaram os crachás. Um a um deixaram a agência sob olhares de reprovação. Não pela demissão em si, mas pela frieza com que haviam tratado uma criança, e agora pagavam o preço. Rodrigo então virou-se para os clientes. Peço desculpas a todos que assistiram a isso, mas era necessário, e vai além da minha filha. Isso é sobre todos que já foram ignorados, julgados ou mal atendidos. Esse banco vai continuar funcionando, mas com um novo tipo de postura, a que minha filha mostrou hoje. A agência explodiu em aplausos, não pela demissão, mas pela lição. Porque naquele dia, todos entenderam que não se trata de aparência, se trata de respeito. A agência voltou a funcionar horas depois, silenciosa, mais respeitosa, como se o que tivesse acontecido ali tivesse lavado as paredes, as mesas, os olhares. Doutor Rodrigo não ficou muito tempo. Cumpriu o que precisava ser feito e foi embora com Isabela, caminhando ao lado dela com um tipo de orgulho que não se mede em palavras. No carro, ele a olhou de lado e disse: "Você não." Abaixou a cabeça. Nem mesmo quando estavam errados. Isso é coragem, filha. É assim que se muda o mundo, um momento de cada vez. Isabela não respondeu. Apenas sorriu, olhando pela janela, com o alívio de quem sabe que não estava errada e que foi vista. Naquela agência, ninguém nunca mais se esqueceria do que aconteceu. E não apenas porque foi o CEO que entrou pela porta, mas porque, antes dele, uma garotinha entrou sozinha e enfrentou tudo de cabeça. Erguida, ela ensinou a todos que respeito não tem rosto nem roupa e que subestimar alguém só porque você acha que ela não tem poder pode ser o maior erro da sua vida. Você já passou por alguma situação em que foi julgado pela aparência? Compartilha com a gente nos comentários. Sua história pode inspirar alguém. E claro, se você gosta de histórias emocionantes, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque as próximas histórias vão te tocar ainda. Mas nos vemos no próximo vídeo.